You
Senhor, pedimos e suplicamos que o Senhor cuide de nós, nos ajude, Senhor, a continuar em seus caminhos e permanecer firmemente, que nós não perdemos o nosso primeiro amor, Senhor. Senhor, cuide de nós e esteja conosco em todos esses momentos. E isso que pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Só não espera para hoje não, tá? Só. Para quem não conhece, você que está morando aqui conosco agora, tá? Dentro da igreja. Seu nome é Samuel. Samuel. É Tairo, o nome dele, tá? Então ele está aqui no quartinho aqui no fundo, tá? Ele vai passar conosco aqui no período de 3 meses, tá? Tem uma missão aqui na nossa redondeza, né? No nosso distrito praticamente, tá? Então, ele que vai repartir a mensagem conosco hoje, tá? Eu vou pegar um pouco mais perto, se Deus permite, um pouco distante do que eu preparo. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Como o irmão falou, meu nome é Daimor, é um nome bem diferente. Eu sou gaúcho e vou estar aqui com vocês por alguns meses, até o dia 8 de junho eu vou estar aqui com vocês. Se Deus permitir, a gente vai fazer um processo de evangelismo aqui na região e vai ser um sucesso, se Deus quiser. Que a igreja possa participar também. Agora, sábado de manhã, a gente vai anunciar, vai explicar melhor como vai ser esse processo, todas as fases do evangelismo, para a igreja poder estar bem envolvida. Então, nessa noite eu queria ver com vocês uma história que está lá em Lucas capítulo 8. Então, Lucas capítulo 8, dos versos 26 em diante até o verso 39, que é a cura de um endemoniado Gerazeno. É uma história bem conhecida, os irmãos devem ter escutado em algum momento, só que muitas vezes, quando a gente vai escutar sobre essa história, alguns detalhes, alguns pontos importantes são passados por alto. Então, eu queria tentar abordar com vocês algumas lições que a gente pode tirar dessa história hoje. Então, Lucas capítulo 8, dos versos 26 ao 39, se me disseram certo, o culto aqui acaba às 9 hoje, né? Então, a gente vai até às 9 da noite. É isso aí? Fechou. Então, se todo mundo achou, antes da gente ler, agora com a Bíblia aberta, eu queria fazer mais uma oração para os irmãos. Então, oremos. Senhor Deus, Pai amado, queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em tua casa de oração nessa noite, Pai. Queremos te pedir a tua bênção. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, que ele se faça presente aqui e que ilumine nossa mente, para que possamos aprender algo novo sobre a tua verdade, Pai.
nos guie sempre, perdoa os pecados, faz perfeições, pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que alguns irmãos leiam alguns textos, tá? Eu não costumo ler os textos, pedir que os irmãos leiam. Obrigado. Então, o primeiro texto é Lucas 8, verso 26. Algum irmão que achar pode ler esse texto. Lucas 8, 26. Sabe o que eu estou pedindo? Isso, 26. Obrigado, irmã. Antes de entrar na história propriamente dita, eu queria fazer uma introdução para os irmãos contando uma história que eu escutei quando eu tinha 10 anos de idade, que não faz tanto tempo, né? Sou bem nova. Lá em Uruguaiana, no evangelismo que teve. O evangelista contou essa história, talvez os irmãos conheçam, é uma história fictícia, tá bom? De um casal muito pobre e que discutia muito, porque esse casal não tinha muitos recursos, dava para pagar as contas e a alimentação e não sobrava quase nada. Mas mesmo assim, a esposa desse casal, ela era muito vaidosa com o cabelo dela e queria gastar muitos recursos cuidando do cabelo, comprando escovas. Uma vez ela propôs para o marido comprar R$300 em produto para cabelo, e ele sempre ficava irritado com ela, porque eles não tinham dinheiro, ela queria gastar dinheiro com o cabelo. Uma vez ela viu uma escova lá especial que ajudava a fazer os cachos, e ela queria comprar. Ela foi conversar com ele sobre isso no começo de mês, e ele ficou indignado, ele começou a discutir com ela, porque ela não tinha noção da vida, ele sem condição financeira para nada, ela querendo gastar com uma coisa tão fútil. Ele comentou assim: eu tenho um relógio que meu avô me deu, herança de família, a corrente dele está quebrada, e eu não tenho dinheiro para consertar, você acha que eu vou gastar com mais uma escova? E deu uma discussão. Sabe como é que é marido e mulher? Eu não tenho essa experiência ainda, mas os irmãos sabem. Quando dá uma discussão, fica um clima meio estranho, né? Então ficou alguns dias um clima um pouco estranho, eles não se resolveram. Passou o tempo, o marido pensou assim: talvez eu tenha feito errado. Eu acho que eu fui muito grosso com ela. Eu posso ter dado a entender que ela não é uma coisa importante para mim, minha esposa, né? Pela maneira que eu reagi. E ele, triste com aquilo, falou: eu vou tentar me desculpar, eu vou tentar dar um jeito dela entender que não foi de propósito. Ele pegou esse relógio, essa herança de família, foi no centro da cidade e vendeu o relógio para comprar essa escova para a esposa. Chegou de noite feliz, falou: vou fazer uma surpresa para ela, ela vai me perdoar, vai ficar tudo certo. Quando ele chega, irmãos, e abre a porta para entregar essa escova para ela, qual que é a surpresa dele? A esposa estava com o cabelo curto. Ela havia cortado o cabelo e vendido para uma loja de perucas e comprou o que para ele? A corrente para o relógio para consertar. E aí os dois ficaram ali, ele sem relógio, ela sem cabelo. Mas isso demonstrou um para o outro que eles tinham o outro como prioridade. É uma história que foi fictícia, mas que mostra isso. No final das contas, apesar da briga, apesar do dinheiro, a prioridade dele era ela, e a prioridade dela era ele. A história de hoje fala um pouco sobre isso, sobre como e o que deve ser a nossa prioridade. A gente viu aqui que tinha um endemoniado, que ele estava possesso de demônios, que há muito tempo ele não se vestia, que ele habitava nos sepulcros. E quando ele viu Jesus, ele correu até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Isso já dá uma lição muito importante para a gente. Muitas vezes na nossa vida, quando um problema acontece, a gente não coloca como prioridade a Deus. A gente chama o nosso cônjuge para conversar, liga para alguém da família e fica 40 minutos reclamando, fala com alguém do seu trabalho, manda mensagem até para o pastor, mas a gente não procura Deus primeiro como prioridade para tentar resolver os nossos problemas. E aí eu pergunto, irmãos, se Deus não é a nossa prioridade, nem quando surge um problema, Ele vai ser no dia a dia, quando as coisas estão normais? Ele não vai ser.
Então, uma lição que a gente pode aprender, a primeira delas já com esse endemoniado, é colocar a Deus, colocar isso como prioridade quando as coisas acontecem. Quando surge um desafio na nossa vida, uma coisa que está nos incomodando, temos que levar isso até Cristo. E isso envolve a sinceridade, irmãos. Eu tenho certeza que muitos aqui já cometeram um erro que eu cometia muito. Que o nosso dia foi horrível às vezes, deu tudo errado no dia. Chega ao final do dia, você vai orar e fala o quê? Senhor, obrigado por esse dia que foi maravilhoso. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira na oração. Nós temos que ser sinceros com Deus. Se o seu dia foi ruim e você acha que ele foi ruim e você não fala na oração, Deus não sabe igual? Ele sabe do mesmo jeito. Então a gente tem que ser sincero, buscar Deus como prioridade e levar até Ele os problemas. Porque independente do problema se resolva ou não, a gente vai ter uma certeza daí, que Ele está do nosso lado durante a caminhada com esse problema. Então, eu queria seguir vendo o texto com vocês. Vamos ir um pouquinho mais para frente, no verso 30, Lucas 8, verso 30. O irmão que quiser ler, pode ler. Esse foi o verso 32? 30. Ok. Então, os demônios imploravam a ele: se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar e nas águas crescidas. Muito obrigado, irmão. Aqui Jesus ele expulsa esses demônios desse homem. No verso da minha Bíblia está no verso 30, né? Ele pergunta para o homem qual era o nome dele. E ele responde: meu nome é Legião, porque tinham muitos demônios. Legião era uma unidade romana que tinha 4, 5, até 6 mil pessoas. Uma coisa que a história mostra é o seguinte: esse endemoniado tratou Jesus como prioridade na vida dele. Eu vou levar meus problemas para Jesus. Ele apareceu, ele foi correndo lá levar os problemas. E aqui mostra a autoridade que Cristo tem. Uma legião de demônios, como a gente viu, pode ser 4, 6 mil demônios talvez. E Jesus conseguiu expulsar esses demônios. E Lucas está querendo mostrar isso para a gente de maneira tão forte, irmãos, que o que vem antes da história que a gente está lendo aqui, da cura do endemoniado? Vamos ler o verso 22 aí de Lucas 8, tem um título em cima dele, pelo menos na minha Bíblia tem. O que diz no título da Bíblia de vocês? Alguém pode ler? Jesus acalma a tempestade. Lucas 8 está querendo deixar algo muito claro. Jesus, ele tem autoridade para lidar com qualquer problema, com qualquer coisa que seja necessária para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja, se isso for da vontade dele. Ou seja, ele pode resolver na sua vida um vício, uma luta que você tem, um pecado acariciado que você leva faz muitos anos e acha que isso não te afeta, mas te afeta. Uma discussão na sua família, algo no seu trabalho, uma tempestade ou até 6 mil demônios, se for necessário. Independente do que aconteça, se for da vontade de Deus, se for para o nosso bem, para a nossa salvação, Jesus ele tem autoridade para resolver o problema que aparecer. E para isso é só necessário a gente levar isso até Ele. E aqui eu queria ir para um outro ponto que às vezes nos atrapalha de a gente levar os nossos problemas até Cristo. Alguém pode ler de novo para mim o verso 27? Lucas 8 e verso 27. Obrigado, irmão. Esse homem, ele vivia nos sepulcros, na região do cemitério da época. E eu pergunto, por que ele vivia nessa região? A gente às vezes lê a Bíblia de uma maneira apressada no nosso dia a dia, está na igreja há 10, 20, 30 anos, e a gente acostuma com algumas histórias, irmãos. A gente lê que ele estava passando na região do cemitério, e para nós isso é só um detalhe, que não tem tanta importância, que não tem tanta relevância. Mas na Bíblia, nada está ali por acaso, tudo é intencional, tudo quer nos ensinar algum detalhe, alguma coisa importante. Ele vivia nos sepulcros. Hoje em dia, irmãos, existe algum mito sobre o cemitério? As pessoas têm medo de passar lá, né? É uma coisa meio que uma coisa assustadora hoje em dia. Mesmo que a gente saiba que isso não faz muito sentido. Na época, irmãos, era um lugar considerado sujo. Se você passava perto do sepulcro, perto do cemitério, era como se você estivesse sujo. Era muito comum na época, quem passava por lá, chegar em casa e se lavar as roupas, com medo de estar sujo. Era um lugar imundo.
Vamos ler o verso 29, eu vou ler aqui. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Aqui tem uma lição muito importante. Por que esse homem, ele habitava nos cemitérios, que era um lugar imundo na época? Porque nele estava um espírito imundo. Espíritos imundos, irmãos, só pode nos levar para um lugar imundo. E isso é muito importante para o testemunho que nós damos na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus e a gente se batiza, a gente fala que agora o Espírito Santo pode nos usar como instrumentos dele, pode dar os dons à igreja conforme for necessário para a edificação da igreja. Se nós dizemos que estamos convertidos e queremos que um Espírito puro, que é o Espírito Santo, nos use, devemos habitar em lugares puros, devemos falar de maneira pura, devemos nos vestir de maneira pura e comer de maneira pura. E aí que entra essa questão, irmãos. Eu sei que tem coisas na nossa vida cristã que parecem detalhes. Ah, mas a roupa que eu uso não faz tanta diferença. A alimentação que eu tenho tido no meu dia a dia não faz tanta diferença. Mas, irmãos, tudo que nós fazemos testifica, dá testemunho do Espírito que está conosco. E é aí que os detalhes entram. Eu não posso ter um Espírito puro, Espírito Santo comigo, se eu ando em lugares impuros. Se quando alguma coisa acontece no trânsito, a minha boca profere palavras impuras. Se no meu dia a dia eu estou me portando como se eu tivesse um espírito imundo comigo. Por isso que é necessário, depois que aceitamos a fé, ir melhorando em todos os detalhes, seja vestimenta, alimentação, as coisas mais simples do dia a dia, porque isso demonstra que espírito está andando conosco. Eu queria ir mais para frente e ver um verso especial após a cura que nós já lemos no verso 33 e 34, que é o que diz no verso 35 e 36. Algum irmão pode ler esses dois versos? Obrigado. Eu queria aqui tentar trazer a história um pouquinho mais perto para a gente. Depois a gente vai para o verso 36 daí. Se algum irmão aqui da igreja estivesse nessa situação, ele ficou endemoniado, ele saiu aqui do nosso meio, habitava muito tempo sem roupas, o demônio habitava sem roupas ali, andava no meio dos cemitérios, cheio de algemas, e ele quebrava as algemas e se machucava. Algum irmão daqui estivesse passando por essa situação, uma situação horrível por muito tempo. E um dia vem um pastor novo aqui na igreja, conversa com essa pessoa, e através da ajuda do Espírito Santo, essa pessoa fica livre. Os irmãos ficariam tristes ou felizes com essa situação? Felizes. Nossa, um irmão nosso, da nossa comunidade, que há muito tempo estava longe, ele foi curado. Que bom, que bênção. Como é que o povo da região dele ficou? Dominados de terror. Olha que interessante. Eles olharam aquele homem curado e eles ficaram com medo. Por quê, irmãos? Na história de Lucas não tem tantos detalhes, mas em Mateus e Marcos também conta essa história. Se os irmãos quiserem depois aí em casa conferir, tem lá essa história também no livro de Mateus 8, de Marcos 5, que dá mais detalhes. Sabe quantos porcos eram essa manada? 2.000 porcos. E 2.000 porcos, irmãos, é um valor muito alto. Para os donos dos porcos, perder 2.000 porcos era muita coisa. Só que também não era um homem só, sabia? Eram 2 homens nessa história. Então no livro de Mateus vai comentar que era um homem a mais. As pessoas viram 2 homens sendo curados e elas pensaram no bem dos homens ou na perda financeira dos porcos? Na perda financeira. Na perda financeira dos porcos. A sociedade, irmãos, ela muitas vezes está do nosso lado, as pessoas falam que são nossas amigas, falam que se importam com a gente. Mas se elas tiverem que escolher entre o nosso bem-estar e o delas, elas vão escolher o quê? O delas. Sempre, irmãos. A sociedade nunca vai nos dar o nosso real valor. Isso nunca vai acontecer. Eles ficaram com medo de Jesus, porque Jesus, para salvar 2 homens, não deu bola de ter que jogar no rio e matar 2.000 porcos, permitir que isso acontecesse. Jesus, ele deu mais importância a 2 homens do que a 2.000 porcos. E eles pensaram, nossa, esse Jesus ama muitas pessoas. Se ele entrar na nossa cidade e precisar fazer mais milagres à custa de mais propriedades, vai ser muito arriscado. Eles ficaram com medo. E vamos ver, daí eu vou pular um verso, ver o verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se
retirasse deles. Eles expulsaram Jesus. E aqui vai mais uma lição para a gente, irmãos. Quando a gente valoriza demais o que é terreno, a gente acaba expulsando o que é celeste. E, de novo, pode parecer detalhe, mas se eu valorizo demais o que é terreno em qualquer área da minha vida, eu acabo expulsando o que é celeste. A gente tem que priorizar aquilo que é celeste. Nós temos que priorizar a Deus. Como a gente falou lá no começo daquela ilustração, a nossa prioridade tem que ser a parte espiritual. A gente não pode correr o risco de entrar numa rotina de que Deus é uma partezinha minúscula do meu dia e achar que isso me mantém próximo dele. Não é 10 minutos de manhã de comunhão que a gente acha que está bom, que vai te manter próximo de Cristo. Nós temos culto na igreja 3 vezes na semana, quarta, domingo e sábado. O restante do tempo a gente está lá fora. Se a gente não conseguir aprender na vida espiritual a viver com Cristo no dia a dia, a gente vai acabar priorizando o que é terreno e pouco a pouco expulsando aquilo que é celeste. A gente tem que cuidar para que o Espírito Santo e a vida espiritual nos torne algo comum, algo que eu já acostumei. Depois de 10, 20 anos de igreja, é uma coisa normal. Eu acordo de manhã, eu faço minha comunhão do mesmo jeito de sempre, aquilo nem mais mexe comigo, aquilo não me incomoda mais. Eu chego na igreja e vejo um problema, seja no prédio, seja com os irmãos, e tudo bem, já está ali faz tempo, depois a gente resolve. Isso não pode acontecer, irmãos. A injustiça, 2 homens endemoniados, 2 pessoas que não conhecem a Cristo, um bairro que tem que ser evangelizado, tem que nos incomodar mais do que os compromissos com o nosso serviço, com a nossa semana. Tem que ser assim. Se não for dessa maneira, a gente está aqui à toa. E a gente vai acabar priorizando tanto o que é terreno, que quando o que é celeste voltar, a gente não vai subir junto com isso. A gente vai ficar aqui, porque a gente priorizou a vida inteira. É assim que funciona. Então a gente tem que mudar essa mentalidade e começar a priorizar mais o que é celeste. Vamos voltar para o verso 35? O homem lá no começo da história, a gente leu que ele estava sem roupas, endemoniado, no cemitério, uma situação deplorável. No verso 35, como é que ele estava? Alguém pode ler para mim? Obrigado, irmão. O homem estava vestido em perfeito juízo, mas aqui tem um detalhe. Onde que ele estava? Aos pés de Jesus. Só há verdadeira paz, irmãos. Eu não digo que paz não é ausência de problemas. Isso não é. Paz é um estado de espírito que a gente, mesmo com os problemas, compreende que no final as coisas vão dar certo. E eu escutei também uma ilustração do pastor que eu na época achei engraçado, mas é bem verdade. Você no máximo vai sofrer 100 anos aqui na Terra. No máximo 100 anos, não é muita coisa. E se você conseguir aguentar esses 100 anos de sofrimento ao lado de Cristo, o que a gente recebe no final? A vida eterna. Então, paz não existe problemas, mas a gente conseguir ir lidando com eles através de Cristo. E só tem essa paz, esse estado de espírito, perfeito juízo, aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus não é uma questão de proximidade física. Judas ficou com Jesus a vida inteira. Aliás, a vida inteira não, irmão. Mas o tempo do ministério de Cristo ele estava ali. E mesmo assim, Judas se perdeu. Não tem a ver com proximidade. Não tem a ver com vir na igreja, aquilo que é visível. Tem a ver com o que não dá para ver, irmãos. Com como você está com Deus na sua comunhão. Com como você ora, com como você lê a Bíblia. Estar aos pés de Jesus verdadeiramente, não só em aparência. Porque Ele é a única pessoa que nos dá valor. É a única pessoa que nos coloca como a maior prioridade possível. Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos dá valor de verdade. E somente aos pés dele que vale a pena estar. E aqui, já me encaminhando para o final, eu queria falar sobre o que a gente faz com essa história hoje. O que essa história que a gente leu aqui, essas lições que a gente aprendeu, mudam na nossa vida hoje como igreja. Eu não sei quantos aqui são de berço e quantos aqui se converteram depois. Mas independente de quem é de berço ou quem veio depois para a igreja, todos passamos por um momento de conversão. Eu sou da igreja de berço, estava desde pequeno ali, me batizei com 8 anos de idade. Mas o meu momento de conversão, que eu realmente olhei para mim e vi que eu não conseguia sozinho, que eu precisava de Cristo, foi aos 14 anos de idade. Isso é muito comum em quem é de berço.
O batismo não necessariamente é o momento da conversão. Todos nós, ao longo da caminhada cristã, enfrentamos alguns demônios, no sentido de alguns desafios na nossa vida, alguns obstáculos que a gente teve que ultrapassar, alguns pecados que a gente teve que lutar para superar. E hoje, ainda estamos lutando contra eles, mas de muita coisa, Jesus já nos libertou até aqui. A gente já conseguiu chegar no estado que a gente está melhorando, a gente está buscando isso. E agora, Jesus nos pede algo, que Ele pediu para esse homem. E eu queria ver com vocês agora, no verso 38 e 39. O irmão que quiser ler, pode ler. O homem de quem tinha saído o demônio os devolveu, e que deixasse estar com ele. Jesus, porém, expeliu, dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Até aí tá bom, vamos parar por aqui no detalhezinho. Esse homem pediu para que Jesus deixasse ele estar com ele, para que ele acompanhasse Jesus. E Jesus dá uma missão para ele: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E aqui eu pergunto, irmãos, a gente já viu mais cedo que esse homem estava numa situação horrível e que quando Jesus cura ele, a comunidade desse homem, a região que deveria amar esse homem, expulsa quem curou ele. E Jesus fala assim: vai para casa e prega aos seus o que eu fiz por ti. Esse homem, ele poderia considerar que aquelas pessoas não eram as pessoas dele? Poderia. Até seria algo bem lógico, né? Se essas pessoas me viram ser curado de uma situação horrível, que nunca fizeram nada por mim além de me algemar, e ainda por cima elas pensam nos animais e expulsam quem me curou daqui, essas pessoas não são minha gente, eu não vou pregar para elas. Ele podia ter pensado assim. E muitos de nós, talvez, em momentos de raiva, de agonia, pensaríamos assim. Mas o que o final do verso diz? Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Mesmo as pessoas tendo feito tudo isso contra ele, não tendo dado valor nenhum, achando que ele valia menos que porcos, ele foi lá e ele pregou para elas. E muitos de nós aqui, que Deus nos libertou de diversos demônios nessa caminhada, estamos num bairro que talvez não tenha muitos amigos, mas esse bairro não nos trata que nem tratava esse homem. As pessoas que estão aqui não fizeram nada contra nós, e nós muitas vezes não temos coragem de ir até lá e pregar para elas. A gente está aqui sentado, fazendo da igreja um prédio para discussão de irmão com missão acirrada. Não é esse o nosso propósito. A gente não está aqui para isso. Eu não sei, a gente olhou com o pastor, tem 140 membros aqui no hall dessa igreja. 145. E eu tenho certeza que no ano passado não tiveram 145 batismos. Ou seja, irmãos, nós não estamos correndo atrás de uma pessoa que seja cada um. Num ano todo, não está se pedindo muita coisa. Num ano todo, nós não estamos correndo atrás de uma pessoa cada um de nós. Que sentido faz a gente estar aqui se a gente está pregando para nós mesmos? Fazendo eventos para nós mesmos, valorizando o que é aqui da terra. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não quero subir sozinho. Para mim não faz sentido um céu em que eu me salvo sozinho. Não é para isso que Deus me chamou. Meu chamado não foi para isso. A gente está aqui para levar a mensagem aos da nossa casa, aos que são os nossos, a comunidade que a igreja está inserida. É para isso que a gente está aqui, para levar a mensagem para eles. Esse é o nosso propósito. A gente vai ter uma música agora e eu queria fazer um apelo diferente. Claro, eu quero que vocês tomem uma decisão de estar ao lado de Cristo, de estar aos pés de Jesus, de levar os problemas para Ele com autoridade. Mas eu quero ir além disso. Eu quero que hoje a igreja tome uma decisão com relação a esse pedido que Jesus fez. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Eu queria que os irmãos, durante esse hino, ficassem em oração, pensando nisso, de tomar essa decisão e entregar para Deus, não para mim. Que você na oração entregue para Deus: Senhor, eu quero ir atrás dessas pessoas aqui, que eu já devia ter ido atrás, e eu estou postergando. Eu quero levar a mensagem para essas pessoas e contar o que o Senhor fez por mim, para que a gente não seja só um prédio parado, mas uma bênção. Que a gente conte para as pessoas que mesmo numa sociedade que ninguém valoriza elas, que tem alguém que valoriza muito elas, mais do que qualquer coisa, que valorizou a gente assim, e que é por causa dele que a gente está lá contando essa verdade.
que os irmãos ficassem oração durante o ensino, e que se os irmãos realmente tiverem a coragem de tomar essa decisão e entregá-la para Deus, que os irmãos ficassem de pé no final. Eu quero orar para vocês. Aqui está a tua igreja, Pai, em tua presença, de pé, entregando a ti, Senhor, não só uma decisão, mas um compromisso de fazer a tua obra nessa comunidade, Pai. Estamos aqui, Senhor, entregues para sermos teus instrumentos, Senhor, para levarmos a salvação que tu já entregaste a nós também, Pai. Amém. Que possamos, Senhor, contar às pessoas, contar aos nossos o que o Senhor fez por nós, e que o Senhor, por favor, nos use, Pai. Sabemos que não somos os maiores instrumentos, mas pedimos que haja em nós, haja através de nós, e se necessário, Pai, haja apesar de nós também. Nos guie como povo, para que possamos levar essa luz ao mundo, enquanto aguardamos a tua vinda. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.